Boa tarde a todos. Meu nome é Patrícia Rocco, eu sou professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chefe do Laboratório de Investigação Pulmonar e sou também membro da Academia Nacional de Medicina, da Academia Brasileira de Ciências. Para mim é uma grande honra estar aqui hoje coordenando essa segunda parte desse simpósio de ventilação mecânica, que é intitulado How to Protect the Lungs and Distal Organs. Então, proteger o pulmão, nós já falamos durante a primeira etapa do simpósio, e agora a gente vai falar também como a gente pode proteger o pulmão e os outros órgãos. Bem, eu vou compartilhar a minha tela. Então, primeiramente, eu queria agradecer não só ao Felipe e ao Vitor a gentileza do convite, mas também ao Grupo Américas a oportunidade de realizar esse curso de ventilação mecânica. Então, vamos falar agora, nesses próximos minutos, sobre a disfunção orgânica múltipla induzida pela COVID. Eu não tenho nenhum conflito de interesse relacionado a essa apresentação. Todos nós sabemos que esse vírus, esse coronavírus SARS-CoV-2, ele entra pelo nariz ou pela boca e ele se liga a receptores de angiotensina 2, de enzima conversora de angiotensina, e esses receptores, inicialmente a gente pensava que lesava somente o epitélio alveolar, e hoje a gente sabe que esses receptores também se localizam no endotélio, em células inflamatórias, como, por exemplo, um macrófago, gerando uma cascata inflamatória. Bem, a partir do momento que esse vírus, né, entra nas vias aéreas, né, nós temos basicamente duas vias importantes de resultados, né? Uma via em que o indivíduo pode se recuperar perfeitamente, né, com o papel dos macrófagos, dos linfócitos, e uma outra via em que você tem uma cascata inflamatória, e essa cascata inflamatória a gente já provou que não ocorre somente sistemicamente, mas é uma cascata inflamatória que nós vamos ver durante essa apresentação, que pode acarretar lesão inflamatória e depois, com todas as complicações acerca disso, em diferentes órgãos. Bem, já sabemos, né, que o tempo de incubação, inclusive de algumas variantes que vêm aparecendo, é em torno de 5 dias, e a partir do momento que esse período de incubação ocorre, após 5 dias, você pode apresentar febre, ou tosse, ou fadiga, anorexia, mialgia e diarreia. E o mais importante é a gente acompanhar periodicamente como é a evolução desses sintomas nesses pacientes. Esse slide, vocês percebem que foi publicado no New England em 2020. Hoje, com as novas variantes, nós temos sintomatologia que podem variar de uma variante em detrimento da outra. O mais importante é que, na época que nós não tínhamos vacina, nós tínhamos um quadro de dispneia em 40% dos pacientes sintomáticos com acometimento respiratório real. Bem, entender a patogênese da COVID-19, não só da lesão pulmonar, mas também de todos os outros órgãos acometidos, sempre foi a nossa meta. Né? Nós, quando começamos a estudar COVID, vimos que o pulmão realmente, definitivamente, era o principal órgão e poderia gerar uma COVID que a gente chamava de leve, moderada ou grave, em função do grau de acometimento pulmonar. Então, você tinha um processo inflamatório, você tinha um pouco de secreção, edema, e depois um quadro mais grave, com edema e consolidação. O professor Pelosi já apresentou essas figuras em que nós vimos logo no início da pandemia, em que os pacientes que internavam na terapia intensiva, eles não tinham um quadro muito similar à SARA, apesar de todos dizerem que aquilo seria uma causa de SARA. E começamos a ver também que alguns pacientes desenvolviam hipoxemia, mesmo com esse quadro
tomográfico que os senhores veem aqui, com comprometimento múltiplo focal, com hiperperfusão, e um comprometimento, uma tomografia computadorizada que certamente muito lembrava a sinusconforto respiratória aguda. Bem, o professor Pelosi também já comentou acerca dos fenótipos. Nesse artigo, nós vimos que haviam tipos diferentes de fenótipo, um fenótipo que a gente chamava de tipo 1, o professor Gattinoni chamou de fenótipo tipo L, relacionado a baixa elastância, baixa relação ventilação-perfusão, baixo peso do pulmão, porque não tinha tanto edema relacionada, baixa recrutabilidade, por favor, usar PIP alta não era recomendável. E quando a gente olhava a fisiopatologia, a gente via que o pulmão, a parte alveolar, não estava tão comprometida, entretanto, você tinha um fluxo sanguíneo elevado. Como a oxigenação e a PaCO2 depende da relação ventilação-perfusão, por aumento do fluxo sanguíneo, a relação ventilação-perfusão estaria reduzida. Então, era o que a gente chama, o professor Pelosi falou, através da hipóxia feliz, quer dizer, o indivíduo tinha hipóxia, não tinha um comprometimento alveolar tão importante, mas tinha um comprometimento de perfusão, esse sim, mais sério. A ventilação se fazia com volume corrente, que na época se aceitava até 8 ml por quilo, uma PIP mais baixa, em torno de 8 a 10, sempre fazendo posição prona, como primeira terapia de resgate, né? E se a hipoxemia persistisse, considerar o uso de óxido nítrico, com todos os prós e contras que é importante a gente saber do óxido nítrico. Mas como a meta era melhorar a oxigenação, isso pode vir a ser usado. No fenótipo tipo 2, que o professor Gattinoni colocou como fenótipo H, de alta elastância, quer dizer, baixa complacência, presença de shunt, peso pulmonar em função de edema, alta recrutabilidade, porque os alvéolos estariam colapsados, áreas de consolidação, e você poderia e deveria utilizar uma PIP maior. Nesse caso, a redução da ventilação-perfusão, ela se daria não só para a redução da ventilação, mas também da redução para a redução da ventilação de uma forma muito mais importante do que as alterações de perfusão. Nesse caso, é importante ventilar com volume corrente baixo, utilizar a chamada tabela do PIP FO2, né? Isso é um dado importante até no caso da titulação da PIP, e terapias de resgate, como posição prona e a própria ECMO, que também já foi comentada na apresentação de Vitor, né? E, na mesma época, isso daqui em meados de 2020, nós tínhamos poucos leitos e a nossa grande preocupação é se esse fenótipo tipo 2 ele estaria associado à ventilação assistida, porque os pacientes entravam na emergência, era colocado com oxigênio ou com ventilação não invasiva, né? E esses pacientes não tinham leito de UTI para serem intubados, ou até seriam intubados e colocados na emergência, mas também tinham um grande problema relacionado não só à falta de leitos, mas à falta de ventiladores mecânicos para que esse paciente pudesse ser intubado. Então, a primeira linha de tratamento, né, e isso já foi comentado pelos outros apresentadores, era o CPAP, a ventilação não invasiva, né, na emergência, o oxigênio, a oxigenoterapia de alto fluxo, e a meta era realmente melhorar a oxigenação, como toda vez que a gente encontra um paciente com falência respiratória, mas como eu falei para os senhores, a gente tinha poucos leitos e poucos ventiladores. E esses pacientes evoluíam com aumento do esforço respiratório, e quando a gente pensa em aumento do esforço respiratório, que a gente, teoricamente, vai abrir mais o pulmão, não só vai abrir o pulmão, mas vai esgarçar a matriz extracelular, como também vai lesar muito mais os vasos pulmonares, gerando muito mais edema. E a PCID foi comentada por diferentes
apresentadores, assim como Alexandre, mostrando sim que se você tem um esforço respiratório maior, você vai ter o chamado PSIRI. E esse PSIRI ele sempre foi muito discutido, desde a descrição do Laurent Blanchard em 2017, se efetivamente ele existia ou não. O professor Pelosi, o professor Máximo já falaram que esse PSIRI e provaram é algo real e que a gente viu de uma forma muito clara durante a Covid. E a gente começou a questionar se a SARA poderia ser causada não só pelo vírus, mas também pela estratégia ventilatória que estava sendo adotada, que era o uso, seja de alto fluxo ou de oxigênio ou de não invasiva, mas a estratégia mecânica, né, retardando a intubação traqueal desses pacientes. E, concomitantemente a isso, na mesma época, a gente já estava vendo que o SARS-CoV-2, que todo mundo colocou como Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, porque pensava que era um acometimento somente pulmonar, né? A gente não via somente pneumonia, via o acometimento de outros órgãos, e que no início realmente a gente ficou pensando que esse acometimento cardíaco era em função de pneumonia. Não, então era uma relação entre o pulmão e o coração, ele está com hipoxemia, então deve ser realmente essa arritmia em função do quadro respiratório, e depois a gente começou a ver que não, que a gente tinha, sim, um acometimento de múltiplos órgãos, e cada vez mais a gente começou a ver que havia não só acometimento do pulmão, com pneumonia, eventos trombóticos, mas também acometimento do fígado, que inicialmente a gente atribuía ao uso de drogas antivirais, e então as alterações de enzimas hepáticas a gente atribuía basicamente a isso, mas depois, com os estudos de autópsia, a gente começou a perceber que havia, sim, lesão hepática por presença do vírus dentro do fígado, gerando processo inflamatório local. Viu-se também eventos trombóticos no cérebro, eventos isquêmicos, hemorrágicos, infecciosos, e no coração, também com falência cardíaca, redução da fração de ejeção, aumento dos níveis de troponina, trombose, no rim também, com acometimento, uma falência renal, e nós vamos comentar um pouquinho dos mecanismos, assim como no intestino, a diarreia em algumas variantes foi o quadro mais frequente de Covid-19. Bem, então a gente viu que talvez essa definição do SARS-CoV-2 focando única exclusivamente, não, SARS-CoV-2, o que está acontecendo é que é uma síndrome respiratória. O pulmão é o único órgão acometido. Essa definição estaria incorreta, e a definição correta seria MODS-CoV-2, porque você teria um Multiple Organ Dysfunction COVID-19. Bem, falando um pouquinho da fisiopatologia, quando a gente começou a ver o acometimento cerebral e estudar um pouco mais isso, a gente viu que havia um componente não imunológico, quer dizer, realmente, se você tem hipotensão e hipóxia, você pode sim ter alterações neurológicas, mas você também teria alterações imunológicas acometendo o cérebro, como alterações inflamatórias, alterações microgliais, que foram muito frequentemente observadas. Além disso, as micro e macrotromboses foram observadas e acarretaram lesões isquêmicas ou hemorrágicas no cérebro. Bem, nesse estudo que nós publicamos, a gente viu que certamente não era só o processo inflamatório, o processo trombótico, o processo imune, que estaria gerando uma lesão, mas também a ventilação mecânica. Se essa ventilação mecânica ocorresse com um aumento da PIP, aumento de pressão de platô, aumento do driving pressure, você poderia ter uma diminuição do retorno venoso e do débito cardíaco, e isso sim acarretar, em função da estratégia ventilatória errônea, o aumento da pressão intracraniana e uma diminuição da perfusão intracraniana, mostrando que
era um mix de coisas que estavam acontecendo para acarretar a lesão do cérebro, que não deveria, que não estaria relacionado muito exclusivamente à doença, mas também à estratégia terapêutica que estava sendo utilizada. Bem, no coração, nós inicialmente, como eu falei, achávamos que tudo era em função da hipoxemia, e realmente a hipoxemia ela pode gerar uma lesão isquêmica, mas quando começaram os trabalhos vendo as autópsias desses pacientes, viram a presença de vírus dentro do miocárdio, e esses vírus no miocárdio, a presença local, geravam um processo inflamatório com ativação de células T e macrófagos, com liberação de uma série de mediadores inflamatórios, e esses mediadores inflamatórios, eles não eram só sistêmicos, eles também acarretavam um quadro de miocardite com falência respiratória. Concomitantemente à presença desse vírus, nós tínhamos o quê? A lesão endotelial. E essa lesão endotelial, com a presença de trombose, gerava, sim, um quadro de síndrome coronariana aguda. Não foram poucos os quadros de infarto agudo de miocárdio que foram observados durante a COVID. Então, eu teria falência respiratória, síndrome coronariana aguda, e um outro sintoma muito frequente foram as arritmias. E essas arritmias elas estavam relacionadas não somente ao quadro isquêmico, mas também ao quadro inflamatório e à presença do vírus per se no miocárdio. Saindo um pouquinho do coração, entrando do rim, a gente também tinha diferentes mecanismos acontecendo o tempo todo. Um mecanismo de lesão renal associado à pneumonia. Quer dizer, se você tinha SARA e esse paciente estava em ventilação mecânica ou ECMO, você poderia gerar uma lesão renal. Por você ter uma pneumonia, você poderia ter que repor mais fluido para esse paciente fazer um quadro de hipervolemia, e também o tipo de fluido que você estaria repondo poderia gerar uma lesão renal. Saindo desse quadro de pneumonia, o próprio processo inflamatório sistêmico, que é aquele tempestade de citocinas tão falado, poderia gerar lesão endotelial, e essa lesão endotelial gerar lesão renal. Para os senhores terem uma noção, a maioria das unidades de terapia intensiva teve um aumento de mais de 50% da necessidade de diálise nesses casos de COVID, mostrando que o quadro renal de acometimento era muito frequente. E as tromboses também poderiam acarretar lesão renal. As disfunções miocárdicas também poderiam acarretar lesão renal. Bem, um outro quadro que até hoje nós ficamos muito preocupados são as desordens de coagulação. Nós também exploramos isso. Vimos que o vírus ativa os macrófagos alveolares e as células T, gerando essa cascata inflamatória. E é interessante, olha só, essa cascata inflamatória, ela altera uma enzima chamada sintase do ácido hialurônico, aumentando a quantidade de ácido hialurônico no sangue. O aumento de ácido hialurônico, que é um glicosaminoglicano, ele aumenta o edema proteico, diminui a antitrombina, aumentando a trombina, aumentando o quê? O risco de trombose. Altera também metaloproteinases dessas enzimas e heparanases, também atingindo os glicocálixes das células endoteliais, e isso faz com que haja um aumento da permeabilidade endotelial, mais edema e maior formação de microtrombos. E além dos processos inflamatórios, estresse oxidativo, também gerando lesão endotelial. Tudo isso, gente, pode gerar um quadro, seja por um processo inflamatório, sistêmico ou local, de endotéliopatia e de hipercoagulabilidade. Não podemos nos esquecer que o processo de pneumonia, gerando hipóxia, gerando síndrome de desconforto respiratório, ou gerando embolia pulmonar, pode sim fazer com que haja uma diminuição do fluxo sanguíneo
e diminuir fluxo sanguíneo por causa da vasoconstrição hipóxia gera um quadro de hipercoagulabilidade. Não podemos nos esquecer também da endoteliopatia, e essa endoteliopatia também gerada pela vasoconstrição hipóxia. Então, vocês percebem que a lesão orgânica múltipla ela está associada a uma integração grande desses diferentes órgãos, seja do pulmão, com o coração, com o rim, com o intestino, com o sistema de coagulação. Bem, mais recentemente, o que nós resolvemos fazer, e esse artigo está bem fresquinho, foi publicado no Frontiers Immunology, quais são os biomarcadores que nós temos que medir para avaliar que esses órgãos efetivamente estão com disfunção. Então, nesse esquema, nós colocamos, sim, quais seriam os biomarcadores do sistema neurológico, da função metabólica, do sistema cardiovascular, do sistema respiratório, aqui da coagulação, por exemplo, o dedímero, que foi tão falado durante a primeira apresentação. Quais seriam os mediadores inflamatórios de infecção, tanto IL-6 como a PCR, como a procalcitonina? Isso são mediadores importantes para a gente avaliar qual é o grau, se esse paciente está somente com COVID ou está com uma infecção bacteriana associada. A procalcitonina foi muito frequentemente medida, assim como a gravidade do processo inflamatório, em que você tem a razão entre neutrófilos e linfócitos. Observe só também os mediadores do fígado e do rim. Bem, essa COVID, quando ela evoluía, ela não evoluía só com uma doença respiratória, com sequelas respiratórias. Ela evoluiu com sequelas desses diferentes órgãos. E no caso do pulmão, em que muitos pacientes precisaram de oxigenoterapia, essa oxigenoterapia estaria associada a uma fibrose pulmonar. E essa fibrose pulmonar, ela foi muito frequentemente observada, não só na fase precoce, mas também na fase tardia da doença. Eu queria terminar essa apresentação com esse artigo que a gente publicou em 2021, em que a gente já mostrava como era importante a gente utilizar não só uma tomografia computadorizada de tórax, mas uma série de outros exames para a gente poder avaliar esses pacientes. Então, uma vez que esses pacientes apresentassem um quadro extremamente agudo, eles iam para a ventilação mecânica invasiva, e era necessário, sim, você ventilar esses pacientes com volume corrente abaixo de 4 a 8 ml por quilo de peso predito, lembrando que os 8 ml é só naquela situação do fenótipo tipo 1, a pressão de platô abaixo de 28, a PIP de 8 a 15 e a driving menor que 13. Se houver uma hipoxemia persistente, sempre tente aumentar a PIP, né, com a tabela PIP-FO2, atenção na hemodinâmica. As pessoas aumentam o PIP, esquece que existe uma correlação entre o sistema respiratório e o sistema cardiovascular. E terapias de resgate, como posição prona, ECMO, etc. Terapias farmacológicas, hoje a gente já sabe do papel da dexametasona nessa dose, do uso de heparina, né, ou similares, né, de antibiótico terapia em função dos biomarcadores específicos de infecção e atenção à quantidade de fluidos. Hoje, nós estamos focando na fisiopatologia da disfunção orgânica múltipla em variantes que estão tendo características um pouco diferentes. E não esquecer que o tratamento tem que ser sempre individualizado e personalizado dessa doença que nós chamamos de MODS-CoV-2. Não devemos ficar contemplando, devemos atuar certamente, vacinar, usar máscara e manter a distância. Muito obrigada. Bem, eu falo, eu coordeno e eu volto, então, para a nossa segunda apresentação, que é do professor Marcos Schultz. O professor Marcos Schultz, ele não só da Holanda, mas também tem um trabalho maravilhoso em Bangkok, né, na Tailândia,
Vi que agora também tem um trabalho maravilhoso no Reino Unido. O professor Marcos Schultz, ele nunca gera um tédio no nosso coração, porque ele, na realidade, ele está sempre inovando. E uma das inovações que ele vai apresentar para a gente hoje são os modos automatizados, né? Esses modos automatizados a gente já discutiu bastante no passado, mas a gente está vendo cada vez mais, né, com a evolução de estratégias ventilatórias mais protetoras, o quão eles são importantes. Professor Marcos Schultz, the mic is yours. Thank you so much for being here. Okay, thank you very much, Patricia, for... Muito obrigado, Patrícia, pela apresentação. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Bom dia para todos. Boa tarde daqui em Amsterdã. Eu estou agora, na verdade, hoje lhes falando da Suíça. E é um prazer lhes falar sobre esse tópico de modos automáticos de proteção de ventilação. Como podemos proteger os pulmões? Esses sistemas são efetivos ou não? Além de trabalhar em Amsterdã, no hospital, eu também tenho a afiliação com um grupo médico que fica na Suíça. Eles são meus empregadores, então alguns destes slides que apresentarei, sem dúvida, merecem esse tipo de disclosure. O que eu gostaria de discutir hoje é por que nós queremos apresentar esse tipo de sistema automatizado de ventilação, como esse sistema pode ser usado, especialmente nos pacientes mais graves, qual é a efetividade? E a efetividade será que este modo automatizado de ventilação aplica a ventilação da forma que nós desejamos? Realmente usa baixa potência, baixo volume? É eficiente em termos de desfechos? E vou falar um pouco sobre estudos no futuro que poderão ser publicados em breve e o que temos que fazer com os nossos sistemas hoje. Eu vou lhes dar primeiro uma resposta sobre a primeira pergunta. Por que utilizar a ventilação automatizada? Nos últimos 50 anos, houve várias mudanças nas formas que utilizamos a ventilação mecânica nos pacientes graves, permitindo a ventilação espontânea ou não, aqueles com sistemas em sincronia, em assincronia, o uso do PIP, depois o uso das cânulas de alto fluxo. E o que nós podemos ver também aqui, neste artigo publicado já há alguns anos, a introdução dos modos do tipo a adaptação, não é? O sistema assistido ventilatório, chamado de NAVA. Se nós olharmos o que a pesquisa tem feito, nós temos focado principalmente como configurar o ventilador. Nós já ouvimos sobre proteção pulmonar. Então, tem o estudo ARMA, por exemplo, que fala sobre o volume, os desfechos. Nós fizemos vários estudos de PIP, alguns com resultado até neutro, outros mostraram resultados deletérios. Nós focamos as diferentes manobras e assim por diante. Mas nós nunca pensamos realmente em testar segurança, eficiência e eficácia dos modos automáticos de ventilação. Quando eu penso, por que ter modos automáticos de ventilação? Isso é interessante. Eu quero que todas as mudanças que eu faço no paciente se deem imediatamente. Então, por exemplo, uma mudança automática, quando o paciente respira espontaneamente, a mudança no do ajuste de PIP, de FiO2, se o paciente está respirando melhor, tem uma melhor oxigenação, ou a redução dos níveis de suporte de pressão. Então, realmente, essa é uma forma automática que se dê de forma mais rápida do que o fisioterapeuta, o médico ou o enfermeiro podem fazer.
E eu acho que é aqui que está o problema. Quem que aplica ventilação mecânica nos pacientes graves? Na Europa, basicamente, são os enfermeiros de UTI mais o intensivista. Cada país pode variar, talvez os fisioterapeutas respiratórios tenham um papel mais importante nisso, mas essa é a equipe de qualquer forma, e é aí que vem os problemas. E o problema não é novo. Esse é um problema que já existe há muitos anos. E no último século, nós previmos que haveria uma falta de pessoal especializado à beira-leito. Esse é um estudo de Angus, publicado no JAMA, que mostrou que haveria uma falta de intensivistas à beira-leito, ao passo que o número de pacientes aumentaria anualmente. E não há sinais de que essa predição estava errada, não. É exatamente o que nós vemos. O que nós também observamos nos últimos anos, nós tivemos a pandemia de Covid, e isso realmente revelou o problema que nós temos. Nós estamos com uma falta de profissional de saúde à beira-leito, especialmente quando há muita pressão, muitos pacientes chegando na UTI. Eu me lembro da situação que nós tivemos em Amsterdã, e em todo o mundo, nós não conseguíamos, nós não tínhamos acesso aos pacientes. Na minha UTI, nós tivemos que expandir, não é, a unidade, os leitos, e era impossível entender o que estava acontecendo com cada um deles. Além disso, nós tínhamos uma falta de equipamentos, nós tínhamos uma falta de EPIs, e não dava para trocar aí de paciente para paciente. E assim que nós nos comunicávamos também sobre a ventilação mecânica. O que o enfermeiro deveria fazer para ajustar as coisas? O que aconteceu depois da pandemia? Aqui nós vimos uma previsão para o Reino Unido, mas eu acho que vale também para os outros países, inclusive a Holanda e talvez também o Brasil. Um aumento da falta de médicos, tanto na área hospitalar, como profissionais mais generalistas, inclusive enfermeiros. Há hoje 30% dos enfermeiros saindo de UTI, eles não querem mais trabalhar em intensivismo. E é difícil termos profissionais suficientes, portanto, à beira-leito. E eu acho que é aí que entra a ventilação automática. Este é um slide, uma publicação que acaba de ser publicada no Intensive Care Medicine. Este slide é um pouquinho diferente, esse é o que foi publicado. São diferentes formas de ventilação mecânica que podem ser vistas nesse forma de loop fechado, com PAV+, com suporte à ventilação, o NAVA ou NAVA, o Smart Care e o IntelliVent ASV. Em todos esses modos, eles trabalham mais ou menos da mesma forma, fazem a monitorização dos pacientes, fluxo, volume, pressão, e fazem um ajuste de acordo com os algoritmos à nossa disposição. Eu tenho experiência com o ASV, que eu já uso há 20 anos, foi apresentado no meu hospital já há muito tempo, e aí nós começamos a usar muito durante o Covid, porque não era possível fazer de outra forma, né? Então, era a única forma de usar a ventilação mecânica de forma segura e eficiente, usando o sistema automático. Agora, a pergunta é, será que a ventilação automática é segura? E a resposta é sim. Talvez não haja assim, tanta evidência, mas, enfim, o que é segurança? Todos os desarranjos, eles exigem uma intervenção imediata. Ou vamos pensar em eventos adversos graves. Agora, isso é difícil, não é, de registrar, e não há estudos que analisaram esses endpoints. E se nós tivermos eventos adversos graves, raramente eles são reportados como deveriam, então nós não sabemos o que acontece. A única coisa que a gente sabe é, nas nossas equipes, nós, médicos, enfermeiros, temos uma ventilação mecânica automática que opera de forma segura? E a resposta é sim, por isso que nós continuamos a utilizar os sistemas, mas nós temos que pensar
o quanto a ventilação mecânica nos mantém os pacientes nessa faixa de segurança, né? Então, eu acho que mais do que falar se o sistema é seguro, é o quanto os pacientes estão na faixa de segurança. Volume corrente, vamos dar um exemplo. Se ele aumenta com a ventilação mecânica automática, nós vamos dizer que não vai ser seguro, não é? Este é um estudo feito por um dos alunos de PhD aqui, Bota, da Itália. Ela está trabalhando em Amsterdã e realizando um dos nossos estudos, e ela revisou a literatura e fez a publicação, mostrando que em praticamente todos os estudos em que há o uso de ventilação com diferentes parâmetros, há uma queda nos volumes correntes. Então, sim, é um sistema seguro. Agora, a próxima pergunta é, será que a ventilação automática é efetiva? Ou, em outras palavras, ela estabelece os parâmetros como nós gostaríamos que fossem para os nossos pacientes? E, sim, volumes correntes, claro, mas também níveis de PIP, FiO2, as faixas de saturação. Aqui é um exemplo de um estudo em que estive envolvido em certa forma, estudo randomizado controlado em pacientes depois de uma cirurgia cardíaca. Os pacientes foram randomizados para ventilação convencional ou automática, e com o IntelliVent ASV. E os enfermeiros eram muito ativos e muito bem treinados na realização da ventilação mecânica. E foi um desafio para a IntelliVent mostrar realmente ser melhor, mais efetivo. E o que nós vemos aqui à direita, no slide, é se os pacientes estavam numa zona aceitável, né, ideal, ou na área crítica, na zona clínica. Isso com base na pressão, volume corrente e o valor de SpO2, assim como o CO2 de volume final. Então, verde é melhor. Então, vejam, a ventilação automática, comparada com a convencional, nós vimos que, na verdade, ela era melhor do que a parte não automática. Vejam que acontecia logo no começo do início da ventilação mecânica. Então, cada linha horizontal é um paciente. Então, em 30, 50 minutos, a maioria dos pacientes já entravam na zona segura, diferente da ventilação mecânica convencional, pelo menos neste estudo. Eu tenho certeza que conhecem este estudo. É a associação que foi observada entre driving pressure e os desfechos de pacientes graves. Aqui são pacientes de SARA, quanto maior o driving pressure, pior o desfecho. Às vezes, claro, havia uma característica da própria doença, não é, da SARA, mas também como fazíamos a ventilação do paciente. Este é um estudo do Ari Serpa Neto com os pacientes com SARA, mas também pacientes sem SARA, e nós vemos praticamente os mesmos sinais. Maior, por exemplo, a ventilação não automática associada com pior mortalidade, tanto em 30 dias como não, e um período de internação mais longa também na UTI e na unidade. E isso mostra em muitos resultados. E, sim, poderia ser um reflexo da gravidade dos pacientes, mas também poderia ser um reflexo de como os pacientes eram ventilados. E mesmo os pacientes que não têm SARA, ou que não precisam de ventilação prolongada, este é um estudo que foi aceito para publicação recentemente, que mostra que mesmo nos pacientes que não têm SARA, há uma correlação entre a potência mecânica e o driving pressure. Como é que nós podemos, então, ver como esses modos automáticos respondem ao aumento do driving pressure a um volume corrente muito elevado? Este é um exemplo de um grupo de pacientes
só os pacientes com SARA, que eu mostro aqui, não é um subgrupo deste estudo publicado aqui, vejam a referência embaixo, nós vemos que foi feita a pergunta, o que acontece se nós mudarmos da ventilação convencional para o PAV+. E o que eles viram é que o volume corrente elevava-se. Mas espera aí, isso não é seguro, não é? Mas vejam o que acontece no painel à esquerda, nos dados. Aqui no meio, a gente vê quais são os pacientes que tinham um aumento do volume corrente. Quando havia complacência suficiente, o volume corrente aumentava, e isso podia ser visto como algo aceitável. O pulmão aceita esse volume corrente, não é? Se é possível, isso daí o aumento do volume corrente estava presente. Mas o que acontece com o driving pressure? E aqui nós vemos também o que esperaríamos acontecer, o que desejamos acontecer. Se o driving pressure é mais alto, há uma redução quando o paciente vai da ventilação convencional para o modo PAV+. E se o driving pressure for mais baixo, permite um driving pressure maior. Então, o que a gente pode concluir? É isso que eu faria à beira-leito. Eu aceitaria, sim, um volume corrente maior se é uma boa complacente. Eu aceitaria uma elevação do driving pressure se ela estava inicialmente muito baixa. Este é um estudo ainda não publicado, e aqui nós estamos falando dos pacientes mais graves. Estão pressões bem avançadas, nós temos balões para calcular a driving pressure do pulmão. Aqui nós vemos o que acontece quando o paciente passa de ventilação convencional para o IntelliVent. E eu gostaria de focar na figura 2. Aqui nós vemos que o driving pressure cai com o uso do IntelliVent ASV. E também a potência mecânica cai com o uso do IntelliVent. Então, podemos dizer no final que é isso que nós gostaríamos que acontecesse com os nossos pacientes. Vamos ver agora uma outra categoria de pacientes, são os pacientes de COVID-19. Eles têm hipoxemia, nós sabemos o quanto foi difícil fazer ventilação desses pacientes. Este é um estudo observacional, não é estudo randomizado, controlado, foi um estudo realizado como parte, é um subestudo de um estudo maior em que nós identificamos pacientes que passaram de ventilação convencional, depois de algumas horas de ventilação mecânica, para a ventilação automática, também usando o IntelliVent ASV. E o que nós observamos é exatamente o mesmo acontecendo. Fizemos esse estudo sem catéter esofágico, então nós estamos vendo driving pressure e a capacidade mecânica, a potência mecânica do sistema, mas neste grupo de pacientes há uma pequena queda no driving pressure e uma grande diminuição da potência mecânica, e isso determinada pela taxa, né, pela frequência respiratória. Então, não eram os enfermeiros ajustando, e sim o sistema automático. Se nós dermos um passo além, e todos nós reconhecemos esta situação, nós temos tido hoje uma falha de fornecimento de oxigênio, isso já há 2 ou 3 anos. Há muitos pacientes que precisam, às vezes, uma grande quantidade de oxigênio. Talvez tenha acontecido no Brasil, aconteceu em países de baixa e média renda, Índia e alguns na Ásia, e também aconteceu na Holanda e também nos Estados Unidos. A pergunta que eu gostaria de discutir é, bom, e se nós tivermos agora um controle, fazendo a titulação do oxigênio? E aqui é um grupo de pacientes pediátricos, é um estudo já submetido para publicação, ainda não foi aceito, então, ainda, por favor, não compartilhe essas informações, é só para fins de ilustração. São pacientes sob ventilação de suporte com o sistema automático, dependendo da randomização,
começaram, então, primeiro com a automática ou com a convencional. E nós vemos, como eu mostrei no slide anterior, quanto mais verde, né, melhor o resultado. Ou quanto mais o paciente está naquela zona ótima ou ideal de parâmetros comparado com as outras cores. E isso não acontece só no grupo de PIB baixo, também no PIB mais alto. Nós sempre vimos uma melhora independente do FiO2 e sempre o paciente mais na faixa desejada de pressão e de saturação. Aqui, pacientes principalmente de COVID, 45 pacientes com a cânula de fluxo nasal, o mesmo estudo, 4 horas, então manual ou automático, com controle de FiO2, e depois o cruzamento para o outro, dependendo da randomização. E mais uma vez, com o controle automatizado, os pacientes têm uma melhor oxigenação em geral, e neste estudo nós também vimos menos oxigênio sendo usado no total, apesar de não podermos mostrar essa diferença em função do número de pacientes. Esse é um dos últimos slides. Nós temos também a cânula de alto fluxo em crianças, agora num grupo de pacientes em que todos nós sabemos que é difícil fazer a ventilação, são pacientes muito mais instáveis. Aqui nós vemos a mesma coisa acontecendo. Os pacientes no controle de F2 começam manual, depois vão para a automática e fazem o cruzamento. E nós vemos o consumo de oxigênio caindo neste grupo de pacientes. Agora, a ventilação automática é eficiente? Esta é uma pergunta que nos leva a pensar se os pacientes estão sobrevivendo melhor ou por mais tempo. Os estudos até agora foram neutros. Mostramos aqui difíceis benefícios relacionados com esses desfechos. Aqui, algo que eu gostaria de discutir um pouquinho mais com vocês. Será que esse é um endpoint que a gente deve considerar hoje em dia? Por exemplo, se a gente vê como que a gente realiza os estudos, em geral, a forma convencional de ventilação mecânica é feita por um time muito habilitado. Então, você pode fazer isso muito bem. E aí você analisa bem a efetividade. Mas o estudo não está muito, então, bem preparado para avaliar efetividade. Quais são também os alarmes que vêm com esse tipo de ventilação mecânica quando é operada pela enfermagem? Então, além da minha atividade clínica, agora eu estou trabalhando numa empresa chamada Hamilton, que a gente está focando no impacto de formas automáticas de ventilação mecânica e os seus alarmes. Você pode ter vários alarmes, você pode ver quais são os mais importantes, quantos alarmes você pode pular, mas há também sempre a questão de quantas vezes essas interações são feitas e qual é o tempo gasto pela equipe no ventilador. É muito difícil capturar esses dados, mas eu acho que a gente precisa, sim, relatar esse tipo de desfecho nos estudos futuros também. Voltando para aquele slide que eu mostrei no começo, a gente tem uma falta de profissionais à beira-leito e os profissionais têm que sair do ventilador. Esses profissionais são muito necessários. A gente precisa desses profissionais experientes, tirando eles do ventilador, para que possam focar em muitas outras atividades. E é claro que os médicos e enfermeiros sempre vão fazer um trabalho melhor se puderem passar alguns minutos ali à beira-leito, cuidando do paciente, em vez de cuidar da ventilação mecânica. Então, os modos automatizados existem, já mostrei vários exemplos, são cada vez mais seguros e mais inteligentes, e eu acho que é o momento de começar a utilizar. São seguros e são mais eficientes com relação à configuração de ventilação, e são melhores do que os terapeutas respiratórios, médicos e enfermeiros. Eles podem tirar 80% da carga de trabalho dos profissionais de saúde para que eles possam se dedicar a outras tarefas que não sejam a simples ventilação mecânica. Então, eu concluo, agradeço a atenção e posso responder perguntas se houver. Muito obrigada.
Muito obrigada, Marcos. Que palestra fantástica, como sempre. Obrigada. Eu gostaria de chamar a professora Carmen, eu não a estou vendo. Não estou vendo a professora Carmen. Opa! Professora Carmen, que alegria a senhora estar aí. Então, vamos dar continuidade e já chamando a professora Carmen, as perguntas nós vamos deixar para o final. The questions will be at the end of this part of the symposium. As perguntas serão feitas no final do simpósio. Maneuvers, PIP titration and prone, what makes the difference? Ela vai falar sobre manobras de recrutamento, titulação de PIP e pronação. E ela é uma honra tê-la aqui conosco. Professora Carmen, a palavra é sua. Então, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao convite, a Patrícia, o Felipe, o Vitor, por estar aqui com vocês para falar de manobras de recrutamento, titulação da PIP e a prona, o que realmente faz diferença. Vocês estão vendo os slides? Ainda não. Ixi, não? Ainda não. Entra no share screen aqui embaixo. Não, eu já entrei, já... Então, Espera aí, só um minutinho, vamos de novo, então. Opa! Vê agora se vai. Perfeito, perfeito. Só coloca para... Só amplia. Maravilha. Oi. Excelente. Deixa eu só diminuir aqui as fotinhas, senão eu não enxergo os slides. Pronto. Aí, estão vendo? Vê se está mudando. Está mudando? Mudando, está excelente. Tá. Então, nós vamos falar um pouquinho de recrutamento, manobras de recrutamento, titulação da PIP e a prona, o que faz diferença. Então, a síndrome de desconforto respiratório agudo, né, como todo mundo sabe, em 2022 ela continua se caracterizando por um infiltrado pulmonar bilateral, sem evidência de insuficiência cardíaca ou hipervolemia, e nós temos que detectar uma doença, né, um fator de risco, na verdade, que causou alteração da permeabilidade da membrana alvéolo capilar e extravasamento de plasma para dentro dos alvéolos. Ela continua sendo classificada em leve, moderada e grave, né, porque tem mortalidades diferentes, e o que mudou nos últimos anos foi que foi adicionado à prática clínica, né, o ultrassom para a gente ver volemia, ventrículo direito e esquerdo, para ver as alterações hemodinâmicas e status volêmicos, e métodos de imagem, como a tomografia convencional de impedância elétrica, que fizeram que a gente entendesse melhor toda a fisiopatologia e como ventilar e as interações entre o coração e o pulmão. Então, o que tem de evidência para a gente ventilar e oxigenar esses pacientes em 2022, né? Então, não tem dúvida que o volume corrente tem que ser menor que 6 ml por quilo de peso predito. Nos pacientes intubados e ventilados com a PO2 e FO2 abaixo de 150, não se tem dúvida, depois do ProSeva, o estudo ProSeva, que foi publicado no New England de 2013, que o paciente que tem esses critérios tem que pronar, né, porque a mortalidade realmente caiu significativamente. O uso de curare nos mais graves, que sempre no estudo Acurasis mostrou que melhorava o prognóstico, depois no estudo Rose do New England mostrou que o curare ser necessário, né, porque não mudou a mortalidade. E a titulação da PIP, a gente tem diversas formas, mas a gente vai ver que nenhuma se mostrou superior à outra, e tratar a infecção, balanço negativa, sedação adequada, a driving pressure menor que 15 também tem uma meta-análise grande mostrando que diminui mortalidade, e o uso de dexametasona tem o estudo do Jesus Vilar com 20 de dexa, e o recovery na COVID-19 mostrando que 6 miligramas diminuiu mortalidade, então se deve usar, e aí tem que esperar mais estudos para a gente ter certeza de tudo.
A manobra de recrutamento, eu vou mostrar dados de pesquisa, mas a gente não tem recomendado ela à beira-leito para os intensivistas, porque ela pode trazer risco, então ela só deve ser feita em lugares especializados que tenham monitor de tomografia ou impedância elétrica para se evitar complicações da não aplicação adequada e monitorada da manobra. Então, a gente sabe que assim, desconforto respiratório agudo, né, quando extravasa plasma para dentro do alvéolo, a gente vai ter uma grande massa de colapso, e quanto mais grave o paciente, mais massa de colapso. Isso vai fazer com que o volume corrente caia, a capacidade residual funcional do pulmão caia, isso vai fazer com que o pulmão fique heterogêneo e tenha vários mecanismos ocultos aí de lesão pulmonar, que a gente não está vendo, mas que está perpetuando a lesão, e a nossa intenção é sempre ajustar o ventilador no sentido de tornar o pulmão mais homogêneo e diminuir a lesão. Então, a gente sabe de muitos anos atrás, né, que quando o pulmão desenvolve assim, no desconforto respiratório agudo, ele tem uma piora mecânica, a curva PV do sistema respiratório, ela se desvia para a direita e para baixo, a complacência pulmonar cai, e nitidamente todos os pacientes eles têm um ponto de inflexão inferior que mostra que as vias aéreas se colabam e os alvéolos se fecham em pressões baixas, tem uma pressão de abertura, principalmente aqui das vias aéreas, os alvéolos se recrutam na parte ascendente da curva, e se você colocar muita pressão, os alvéolos e a caixa torácica vai se hiperdistender. Então, a gente sempre sabe que tem uma janela segura de ventilação e que ela geralmente é a mais adequada. E a gente sabe que se a gente, de alguma maneira, conseguir recrutar o alvéolo e você aproveitar a esterese pulmonar, você pode conseguir ventilar o pulmão nas mesmas pressões com um maior volume, né? Você pode, ou com volume mais baixo, numa pressão mais baixa, aproveitando a propriedade de esterese pulmonar. Então, de muitos anos, né, a gente sempre fez a beira-leito, curvas pressão-volume pulmonar. Então, aqui é uma curva pressão-volume de um paciente à beira-leito, né? A gente vê que em pressões mais baixas aqui, se a gente for ver com PIP até 15, esse pulmão está com a complacência muito baixa, e se você faz uma curva PV, né, que a gente fez muitas curvas PVs à beira-leito, quando você vai pressurizando, esse pulmão ele vai ganhando complacência, e se você vai subindo a pressão, você pode melhorar a aeração, a complacência pulmonar, e durante todos esses anos, os pesquisadores têm procurado você ter um mecanismo que você consiga adequar a melhor pressão na via aérea para manter o pulmão aberto, com a melhor complacência, a melhor oxigenação, e proteger o pulmão de possíveis lesões causadas pela heterogeneidade alveolar. Então, desde muitos anos atrás, a gente fez um estudo randomizado e controlado, com 53 pacientes que a gente comparou ventilação com volume corrente de 12 ml por quilo e PIP de 10, e a gente viu que você utilizar a mecânica, uma curva PV, ajustar a PIP e utilizar volume corrente mais baixo, a mortalidade ela diminuiu significativamente, e esses pacientes melhoraram a oxigenação, a complacência e a mortalidade, né? Então, a gente vê que se você procurar um método de ajuste mais detalhado e fino da ventilação, você pode melhorar, e desde então esse tipo de ventilação começou a se chamar de ventilação protetora pulmonar. Desde aquela época, a gente fez uma subanálise desses pacientes, e isso me chamou muita atenção, isso fica na minha cabeça até hoje, né, que a gente fez uma subanálise que está publicada no Respiratory Care em 2003, e que a gente viu nesses 53 pacientes que, independente do tipo de ventilação que nós utilizamos, os pacientes que ficaram com a PIP mais alta
eles tiveram uma melhor sobrevida. Independente do braço que ele foi randomizado, os pacientes que ficaram com a PIP baixa tiveram uma sobrevida significativamente pior do que os pacientes que ficaram com a PIP alta, e isso chamou bastante atenção na época e guiou muito do que a gente acredita em ventilação protetora mais atualmente. Então, como evoluiu isso de lá para cá? Então, a gente começou a fazer trabalhos de tomografia computadorizada, e aqui a gente teve a sorte de pegar um paciente que fizeram uma tomografia no primeiro dia da Covid-19, ele ainda não tinha acometimento pulmonar, mas já estava positivo, aí ele interna e piora progressivamente, foi repetida a tomografia nas mesmas condições, e a gente vê que o paciente que é acometido, nesse caso, a Covid e síndrome de desconforto respiratório agudo, a gente vê nitidamente que o pulmão diminui de volume, colapsa exatamente o lobo pulmonar inferior esquerdo, que a gente sempre viu nos trabalhos, colapsa, o pulmão diminui de volume, e a gente vê nitidamente que aumenta a pressão intraabdominal, as alças intestinais se distendem, né, do doente crítico, e o pulmão fica esmagado aqui pelo aumento da pressão intraabdominal e pelo colapso que acontece quando o pulmão fica encharcado com esse edema que extravasa quando altera a permeabilidade. Então, aqui é o quadro, né, que nós temos no paciente da terapia intensiva, o pulmão colapsado nas bases, tem o que sobrou, né, do baby lung, que é o pulmão mais preservado, mas também alterado nos ápices pulmonares, e essas áreas de cisalhamento, né, que fica entre as áreas fechadas e abertas, que é o mecanismo conhecido de lesão pulmonar, e tudo que é feito nessa área é com o intuito de você diminuir o estresse pulmonar, que é a pressão transpulmonar durante a ventilação com volume corrente, e o strain, a gente vai ver algumas coisas da impedância elétrica, a procura do medir o strain à beira-leito, você diminuir o strain, que é a alteração do shape pulmonar, né, em referência à capacidade residual funcional. Então, a PIP aqui é para você aumentar a capacidade residual funcional e diminuir o strain, ou você diminui o volume corrente, ou delta P, ou a driving pressure, que é para você também diminuir o strain pulmonar de um pulmão que, na verdade, está encolhido, está colapsado, e você quer, na verdade, não hiperdistendê-lo, mas sim retornar este pulmão para uma condição mais normal, com um pouco mais de aireação, para melhorar a troca gasosa, melhorar a complacência, e você reverter essa situação de extremo colapso que o pulmão foi acometido porque extravasou líquido e alterou a permeabilidade. Então, aqui é aquele paciente lá com a COVID que a gente conseguiu, né, a gente acabou fazendo a manobra de recrutamento, conseguiu ter as tomos dele, e aqui eu fiz uma reconstrução para a gente ver o que aconteceu depois da manobra e da titulação da PIP nesse paciente com COVID. Então, a gente vê que é um paciente extremamente colapsado, né? Tem um infiltrado aqui no ápice também, que a gente, apesar de deveria ter um baby lung, mas ele também foi acometido por uma doença intersticial, que foi a doença viral, e a gente vê que com a manobra de recrutamento e titulação da PIP, você vê que você consegue abrir aqui o lobo inferior. Esse lobo inferior ele ficou aberto com o PIP titulado, né? E essa área que estava toda infiltrada com o interstício, ela acabou se abrindo, e que a gente vê um pouquinho de hiperdistensão aqui nessa ponta aqui, né, que aumentou, mas o restante do pulmão ele está reestruturado no sentido de voltar mais perto do normal, e aqui, na verdade, que é o pulmão alterado, todo colapsado, todo infiltrado, levando a uma insuficiência respiratória grave. Então, a gente pode fazer algumas manobras com delicadeza, que você consiga fazer uma reestruturação pulmonar, tentar homogeneizar e trazer esse pulmão de volta a uma situação que ele consiga manter uma troca adequada e o paciente conseguir sobreviver a esse insulto grave
que ele foi acometido na fase aguda. Então, como que a gente pode aumentar, né, o volume expiratório final de um pulmão que está todo colapsado e todo com uma massa de colapso grande nas bases, e ele é heterogêneo, tem áreas mais preservadas no ápice. Então, eu posso simplesmente aumentar a PIP, né, que isso é feito nas terapias intensivas quando o paciente está muito grave. O próprio protocolo do NIH com FO2, aquela tabela com FO2 de 100%, eles usam 24 de PIP, e isso ninguém questiona, todo mundo aceita aquela tabela. Você pode fazer uma manobra de recrutamento, a gente só tem feito monitorada com tomografia ou impedância, né? A gente não está recomendando elas cegas pelo potencial de lesão de pneumotórax, ou você pode usar a posição prona, que não deixa de ser uma manobra de recrutamento, para você redistribuir a ventilação pulmonar e você conseguir ventilar melhor esse pulmão. Então, de muitos anos para cá, a gente está nesse conundrum, né, que falam, abrir o pulmão versus a hiperdistensão que isso pode acontecer. E aqui também é um paciente que ele estava com uma desconforto grave depois de uma aspiração maciça e com uma PO2 FO2 de 60, e depois da gente ir na tomo, fazer a manobra de recrutamento e ajustar a PIP, a gente vê que a gente consegue bastante aeração desse pulmão, bastante condensado, e a gente não conseguiu ver uma hiperdistensão grande. Esse paciente ele saiu bem da ventilação. Então, eu vou mostrar alguns dados desse trabalho do Gustavo, que é o que a gente tem, e a gente viu, né, durante muitos anos fazendo esse trabalho, que foi, a gente fotografou esses pulmões com delta de 15 até 45 de pressão, e depois a gente baixou a PIP até 10, a gente fotografou, né, na toma, a fotografia é uma coisa real, é uma evidência real do que está acontecendo, e aqui a gente vê nesses pacientes, isso aqui é o que a gente viu na tomografia vindo das unidades House Feeds da tomo. A gente vê que quando a gente vai aumentando a pressão, deixando o delta de 15, aumentando a PIP devagarzinho, né, desde 10 até 45, o colapso realmente ele diminui, aquelas áreas pobremente aeradas, elas ficam mais ou menos iguais, e a gente ganha esse verde é o pulmão normal, e esse vermelho é a hiperdistensão que a gente calculou na tomo, que a gente vê que não é muita hiperdistensão até esse PIP mais alto, porque o pulmão estava muito fechado, muito colapsado, e, na verdade, essas pressões é para você readquirir a aeração pulmonar. E quando a gente abaixa a PIP, você vê que tudo se perde, né? Então, é muito importante, por isso que a gente sempre, a beira-leite, a gente fala, não despressuriza, não aspira, não desconecta, porque você vai perder todo o trabalho, que aí você vê que quando você baixa do PIP de 25 para 10, o pulmão colapsa, mas colapsa bem menos do que de 54 vai para 44, e você acaba perdendo aquelas áreas normais que você estava, porque o pulmão fecha mesmo quando esse pulmão despressuriza. Então, aqui eu fiz um painel para a gente ver, né? Peguei alguns pacientes para a gente ver nas diversas PIPs, porque a gente teve essa oportunidade de ver isso. Você vê que o pulmão ele vai se abrindo. A gente não viu grandes hiperdistensões na tomo, quando você fotografa isso à beira-leito, e você vê que essa massa de colapso realmente ela diminui, o pulmão fica bem mais homogêneo, e essa área de pulmão fechado e aberto diminui, e aqui quando a gente baixou a PIP, esses pulmões acabam colapsando tudo novamente. Então é uma coisa muito dinâmica, mas a gente sabe que esse pulmão tem uma pressão ideal, que ele vai ficar homogêneo e vai ficar melhor. Então aqui a mediana, né, desses 51 pacientes, você vê que a maior parte recruta, e quando você titula a PIP, tem uma variação, mas a maior parte fica numa situação de colapso melhor do que aquilo. Esse trabalho deu oportunidade também para a gente ver a distribuição regional, né, nas 4 regiões pulmonares, aqui a região anterior, a região mais perto lá do ápice, a região 3 aqui mais perto da base, a região 4, que é a região que colapsa.
E o que a gente viu? Muito colapso aqui na região 4, né, que é a base pulmonar, menos colapso aqui em cima, e quando você vai recrutando, isso vai se homogeneizando, e na volta você consegue deixar com a PIP de 25 a mesma situação que você conseguiu aqui com a PIP de 35. E se você baixar a PIP, volta tudo para trás. O que a gente aprendeu nesse trabalho, calculando o strain que a gente calculou nos pacientes? Que se você subir só a PIP de 10 para 20 e o pulmão não se abrir, você pode piorar o strain nessa região 4, porque o pulmão não abre e ele acaba ficando mais heterogêneo, e a gente acha que isso pode ser uma das razões que esses trials dão resultados diferentes, porque dependendo da PIP que você usa, de acordo com o paciente, você pode, só aumentando a PIP, você pode não estar abrindo o pulmão, ele fica naquela situação pior, que é um pulmão com uma pressurizado, heterogêneo, e que você pode até piorar a PIP se você não estiver vendo, né, através do monitor, o que está acontecendo ali naquelas regiões. Então, nesse trabalho do Gustavo, a gente viu que a gente conseguiu melhorar a PO2 ao longo do tempo. Esses pacientes a gente acompanhou 7 dias, eles mantiveram a PO2 e FO2 sempre alta, que a gente vê que é um dos monitores de Ville, porque se você estiver lesando o pulmão, nunca você mantém a PO2 e FO2 alta. Se ele ficar lesado, ele vai baixando, ele vai piorando, né? Que é uma das coisas que a gente acompanha quando a gente está vendo ventilação. E a gente teve uma mortalidade hospitalar que foi baixa, isso tudo foi um estudo de segurança da manobra, né? Então, e a gente teve uma mortalidade baixa. Uma coisa que a gente viu também é que o recrutamento ele não teve relação com a massa de pulmão fechado na tomo inicial, e nem com o potencial de recrutamento, que é uma coisa que se fala também na literatura mundial, que sempre você tem que ver o potencial de recrutamento, mas você não sabe o que vai acontecer com o pulmão, com o recrutamento, se você não recrutá-lo e ver o resultado para aquele pulmão. Então, isso foi uma coisa diferente. Aí foi o estudo ART, né, que do recrutamento, que testou uma manobra que não foi essa manobra que a gente estudou na tomo. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo, né, mas é uma coisa importante, porque você tem que estudar aquela manobra que foi feita num trabalho de 51 pacientes, que foi seguido até a alta hospitalar, e que você viu segurança. Então, deveria ter sido testada a mesma manobra. Não foi testada com o monitor, foi a beira-leito e às cegas, e não foi selecionado pacientes. Foram pacientes selecionados para facilitar, né, com raio-x, e só com raio-x e com o infiltrado bilateral, né? Nem se diferenciou se o paciente poderia ter outros diagnósticos como ICC, não teve esse detalhe, só para... E foi uma coisa também que foi feita multicêntrica, sem treinamento. A manobra de recrutamento é uma coisa muito especializada para ser feita assim, em todas as UTIs, sem um conhecimento técnico, né, adequado para fazer, e, na verdade, mostrou que dessa maneira aumentou a mortalidade quando comparada à tabela do NIH, né, de FO2 e PIP. Então, aqui é só para a gente ver, né, a manobra testada na tomografia, se aumentava a PIP gradualmente, de 10, depois 20, depois 25, e os estudos prévios do nosso grupo também, o estudo da Valdelis também, fazia uma manobra gradual, e no ART já se começa a manobra com PIP de 25, de repente, que a gente sabe que pode piorar o strain pulmonar, isso pode lesar, e foi uma manobra mais curta, né? Então, eu acho que esse trabalho foi, tecnicamente, em termos de randomização, em termos de quantidade de pacientes, perfeito, mas não se deu atenção ao que era o principal, que era a manobra de recrutamento, que é uma coisa muito delicada, muito específica, que deveria, e não foi treinada, não foi monitorada, e foi feita à beira-leito, assim, por pessoas que não tinham treinamento adequado.
eles acham que assim, você treinar 3 vezes, fazer uma manobra de recrutamento, você sabe pressurizar, e você não está entendendo que aquela manobra pode trazer riscos e pode piorar o prognóstico do seu paciente. Então, a partir daí, se tornou uma ventilação mais personalizada, né? Eu gosto muito desse esqueminha aqui, desse artigo que foi publicado porque aí a gente agora, a gente tem que ver fenótipo, tem que ver imagem, tem que ver pressão transpulmonar, né? Calcular mechanical power, identificar, você só fazer manobras de recrutamento num centro especializado que esteja entendendo o que está acontecendo com uma imagem. E a titulação da PIP, eu concordo com esse artigo, né, dos nossos gurus, o professor Gattinoni e o professor Giommarini, que mostram que até agora tem vários tipos de manobra. A gente sabe que o pulmão ele tem um PIP ideal, né, isso desde do professor Lemaire, né, que a gente aprende que tem um PIP ideal, que pode ser pela mecânica, pela oxigenação, pela imagem, mas até agora não se mostrou no estudo randomizado a superioridade de um ou de outro, e a gente continua investigando isso, e no nosso grupo, o professor Marcos, né, convidou a gente para escrever esse capítulo no European Respiratory Practical Handbook of Invasive Ventilation, que a gente fala sobre a titulação pela impedância e pela tomografia, que é o que nosso grupo tem feito até hoje, né? Aqui a gente mostra a importância da tomografia, um paciente com COVID grave, né, que insuficiência respiratória, que uma tomo toda infiltrada, e que a gente fez com contraste, ele tinha embolia também, então ele foi anticoagulado, ele foi recrutado, ele já ajustou a PIP, ele entrou em insuficiência renal, quase morreu, choque séptico, antibiótico, diálise. A gente vê que isso que é a nossa prática, né? E tudo ajustado com os monitores e tudo direitinho, a gente vê que ele acaba melhorando e esse pulmão acaba se recuperando. Então, é uma coisa importante aí. E nosso grupo também tem utilizado a impedância, né? A gente acabou de escrever um editorial, o Marcelo Amato e eu lá para o Respiratory Care, que vai ser agora em agosto, a gente conversando, porque a impedância também está evoluindo, então a gente tem que acompanhar tudo isso, né? Para a titulação da PIP. Então, a gente acha o melhor compromisso entre colapso e hiperdistensão, né? E tem alguns grupos que eles estão calculando o strain pulmonar na impedância, e eles estão vendo que o centro da ventilação, quando você está com o PIP baixo, ele fica muito em cima, né? E que você consegue redistribuir esse centro de ventilação se você ajusta a PIP, e você consegue diminuir o strain regional quando você tem um monitor que você consegue ajustar a PIP melhor. Então, ainda está evoluindo isso, ainda está se detalhando, ainda está se tentando entender melhor. Eu acho que nós vamos ter novidades futuras. E, por fim, vou rapidinho, né, porque tem muita coisa para falar, são 3 assuntos juntos. Então, a prona, né? Então, depois de 2013, não se tem dúvida que a prona, naquele paciente selecionado, não é para todo mundo. Paciente com PO2 e FO2 abaixo de 150, PIP maior que 5, prona precoce por 16 horas. Então, é uma coisa selecionada. A prona realmente, não tem-se dúvida dessa curva de sobrevida. Os pacientes sobreviveram mais, né? A gente tem usado aqui, na COVID, foi muito paciente pronado, né? E ver resposta e repronar até o paciente melhorar. E o que eu tenho de novidade nessa área é a prona na ECMO, né? Que todo mundo, prona na ECMO. Mas, incrivelmente, né, os grupos europeus estão estudando isso. A gente começou a fazer prona na época, as enfermeiras quase morreram no primeiro caso, mas a gente está se acostumando, e a gente tem esse dado novo aí do grupo do Papazian, né? Que fez com o Alan Combs, que faz bastante extracorpórea, e eles fizeram essa revisão sistemática e meta-análise que tem nos guiado aí para ajustar a ventilação na ECMO, também que é bastante difícil. Então, eles viram que tem 13 pacientes, 13 estudos, né, que não são randomizados, mas tem grupo controle, e desde 2018 até agora, né, eles juntaram
1.836 pacientes, você vê como tem gente estudando isso, e aí eles viram que na ECMO, né, a sobrevida hospitalar é melhor, favorece a prona durante a ECMO veno-venosa em pacientes em SARA, e aqui eles fizeram estudos que eles tinham um grupo controle para fazer o matching, né? E eles viram que com o matching, né, com o grupo controle, continua favorecendo a prona e tendo um prognóstico melhor na sobrevida hospitalar. Já estou terminando. Então, aqui, paciente em ECMO, né, pronado, agora a gente está se acostumando a fazer isso, que alguns meses atrás era uma coisa absurda, mas a gente está acostumando, a enfermagem já está conseguindo fazer. Isso aqui é lá na Universidade de São Paulo, que a gente segurou esse paciente COVID 3 meses na prona, mas mesmo com a prona, esse paciente aqui, é só para a gente ver o que acontece com esse pulmão. Fiquei muito impressionada com essa foto, né, que a enfermeira me mandou do pulmão da COVID. 3 meses depois ele não melhorava, estava super bem lá fazendo exercício na ECMO, mas o pulmão péssimo, e aí mesmo pronando, e aí a gente transplantou esse pulmão. Eu consegui fotografar que ele apareceu até no Globo Repórter, né, quando transplantado de pulmão na COVID, e aqui o pulmão que ele recebeu, né, que a enfermeira também me mandou a foto, e esse paciente ficou bem. Então a gente vê que a gente tem que evoluir fazendo as coisas para tentar salvar esses casos mais graves. E aqui, para a gente falar em evidência, né, o que essa meta-análise aqui também, que foi feita das estratégias ventilatórias, mostrou que a única estratégia que a gente tem uma evidência robusta e que tem um P significante é a prona com volume corrente baixo, estatisticamente significante, versus só o volume corrente baixo. Então, se a gente for ver, esse é o último slide, né? Desculpe por ter ultrapassado o tempo. Esse é o último slide, mas se a gente for ver em estratégia ventilatória com evidência que a gente deve recomendar, uma coisa é pesquisa, uma coisa que a gente está estudando, uma coisa que está evoluindo, que eu acho que é muito importante ser feita também, mas para recomendar para as UTIs em geral, né? Ventilar com volume corrente baixo, tratar o paciente de infecção, a sedação adequada, curar se necessário, driving pressure abaixo de 15, ver o caso para ver se não está precisando de um pouco de corticoide, se estiver muito inflamado, e, na verdade, se tiver com PO2 e FO2 abaixo de 150, pronar mesmo, que a prona que mostrou uma diminuição de mortalidade, que é o desfecho mais importante para esses pacientes graves, e o restante a gente está em pesquisa, e você, dependendo do que você tiver na sua UTI, de monitor, você pode fazer um ajuste mais fino, mas sempre lembrar que ventilação mecânica é uma faca de dois gumes. Se você não souber utilizar ela de uma maneira adequada, detalhada, e está entendendo profundamente o que está acontecendo, você pode causar barotrauma e você pode piorar a situação do paciente. Então, vamos fazer o que a medicina baseada em evidência e em grandes populações está mostrando nas UTIs em geral. Muito obrigada pela atenção. Parabéns, Carmen, sempre inspiradora as suas apresentações. Eu queria dar continuidade para a gente conseguir terminar a tempo, convidando o professor Felipe Sadi, o organizador, juntamente com o professor Vitor, e com o apoio do Paulo, que sempre apoia todas as atividades de inovação. O PC é uma pessoa que eu conheço há mais de 40 anos e é um inovador por excelência. Então, novamente, tê-lo aqui é uma alegria. Então, convidando o professor Felipe Sadi, o professor Felipe Sadi é chefe da UTI do Hospital Procardíaco, também do Grupo Américas, e vai nos falar sobre spontaneous ventilation may be an option. Professor Sadi, a palavra é sua. Vocês estão vendo minha tela? Não.
Nada? Nada. Ok. Deixa eu entender o que está acontecendo. Acho que nem a professora Carmen. Sai e entra. Ok. Não sei o que está acontecendo, mas tudo bem. Quer encaminhar para a gente a apresentação que a gente coloca? Deixa eu fazer uma coisa. Bem, enquanto o professor Sadi ele saiu, eu acho que a gente já poderia fazer algumas perguntas que eu acho que são extremamente importantes, porque eu sempre gosto de otimizar os nossos horários, né? E, professora Carmen, eu queria fazer uma pergunta para a senhora, enquanto o professor Sadi está colocando a apresentação e tudo, que é essa situação que a gente viu, infelizmente, ainda vê na Covid, em que você tem uma área de consolidação em atelectasia na base e esse infiltrado intersticial que fez com que a gente ficasse muito inseguro até de realizar manobras de resgate, como, por exemplo, o recrutamento. Sim. Porque quando você tem um edema, uma atelectasia, a gente faz isso com uma certa segurança, obviamente, com todos os cuidados que foram comentados. Mas, efetivamente, quando isso não acontece, quando a gente tem essa área de infiltrado intersticial, isso gera uma certa insegurança. O que a senhora recomendaria, né, para os intensivistas, porque, infelizmente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, os não vacinados continuam sendo internados, né? Como é que a gente deve proceder nessas situações? Sim, então na Covid-19, o que a gente viu é que a própria Covid, os pulmões da Covid, eles têm uma pleura, né? A pleura mediastinal, ela é mais frágil, isso está comprovado em vários estudos, ela tem 7 vezes mais, eles têm 7 vezes mais chance de fazer pneumomediastino, e o pneumomediastino sempre acontece ali na região anterior, a gente viu isso em vários pacientes. Então, foi um paciente que a gente usou muito mais prona e que a gente só fez manobras de recrutamento monitoradas mesmo, né? E que as pessoas que... aí que se viu a importância da monitorização, de você entender bem e fazer tudo isso com muita delicadeza para você não acabar piorando a situação. Então, o que a gente aprendeu é que não se deve fazer uma manobra assim à beira-leito sem monitorização, e você só deve ajustar com o monitor mesmo, né? Felipe Perfeito. conseguiu aí, Perfeito. conseguiu Felipe abrir... conseguiu, e aí a gente vai dar a palavra para o professor Felipe, e depois a gente tem mais perguntas para todos, mas o que é mais importante é que nada parou. Professor Felipe, a palavra é sua. Muito obrigado, Patrícia, obrigado, Carmen, obrigado a todos por estarem conosco. Eu vou ser bem objetivo. Se, de fato, a gente pode usar a ventilação espontânea, se é uma opção no suporte ventilatório desses pacientes. A gente tem a grande diferença, eu diria, na fisiopatologia da lesão pulmonar da COVID, seguramente está associada à perfusão desses pulmões, né? A formação de microtrombos e as características que o Paulo falou anteriormente, fenotipicamente falando, sobre maior ou menor acometimento pulmonar, mais consolidação ou mais vidro fosco. De qualquer forma, a ventilação espontânea ela está associada à musculatura. O grande ganho de se ter ventilação espontânea em termos de tempo de recuperação ao longo da jornada da terapia intensiva é a gente garantir a musculatura eficiente, a musculatura ativa, com menos atrofia possível. E isso tem impacto prognóstico quando a gente compara os pacientes que saem do CTI com mais
ou menos atividade muscular. Isso tem impacto prognóstico e daí uma importância significativa da ventilação espontânea. Entretanto, a gente está falando de ventilação, e ventilação requer um conhecimento objetivo da mecânica, especialmente da pressão transpulmonar. E quando a gente fala de pressão transpulmonar, um dado prático sobre isso é a driving pressure, que na ventilação espontânea, ela não se relaciona com a pressão transpulmonar, infelizmente, porque nós temos atividade muscular e a pressão pleural vai variar. Uma vez variando a pressão pleural e essa pressão pleural estando mais negativa, a gente pode gerar uma pressão transpulmonar, aí sim, efetivamente maior. E quando a gente analisa a energia associada nesse tecido pulmonar e a intensidade dessa energia propagada com a mechanical power, com o stress, o strain induzido em cada alvéolo heterogêneo de uma doença tão complexa, aí a lesão realmente acontece. E aqui eu não vou falar sobre ventilação não invasiva, que já foi extremamente debatida, mas pode-se induzir PSILE também naqueles pacientes intubados ou traqueostomizados a partir de aumento da força muscular. A driving pressure, a Carmen já falou, a gente não tem dúvida que tem que limitar, assim como tem que limitar a pressão transpulmonar e, consequentemente, o estresse induzido no pulmão e o strain e, consequentemente, essa variação do volume sobre a superfície pulmonar. Isso tem impacto prognóstico e a gente sabe que, a partir de uma lesão pulmonar, nós geramos um ciclo de acontecimentos que, na verdade, é uma cascata, e essa cascata gera mais alteração da troca gasosa, pode-se aumentar ainda mais o drive respiratório e, consequentemente, aumentar ou diminuir a pressão pleural e aumentar uma eventual pressão transpulmonar, aumentando-se a ventilação minuto, ocorrendo a dispneia, que é um sinal clínico de descompensação. Isso gera a redução da pressão esofagiana e da pressão pleural, mas o aumento da pressão alveolar. Consequentemente, nós teremos mais lesão. E essa lesão vai gerar lesão capilar pulmonar, que vai gerar mais lesão, mais edema pulmonar. Ou seja, esse círculo de acontecimentos pode se tornar um círculo vicioso e, por conseguinte, mais lesão. Quando um paciente está em ventilação espontânea e ele faz um determinado esforço, esse esforço vai gerar um volume corrente eventualmente maior, a pressão algumas vezes pode estar limitada, como nesse modo, que é o PSV, mas, de fato, a pressão pleural vai diminuir e, por conseguinte, a pressão transpulmonar vai aumentar. Como nesse exemplo, um paciente que ventila com uma pressão expiratória de 30, faz um esforço muscular chegando a uma pressão negativa de menos 15, podendo chegar, por conseguinte, a 45 centímetros de água de pressão transpulmonar. Então, esse é o grande ponto da ventilação espontânea, do esforço que pode ser gerado durante a ventilação assistida naquele paciente que está sob pressão positiva. Isso tem impacto também na circulação, porque isso gera ainda mais formação de edema e mais lesão pulmonar, ou seja, um círculo vicioso. Alguns anos atrás, o Yoshida publicou esse primeiro paper experimental mostrando que a ventilação assistida era muito ruim. E era muito ruim por quê? Porque, na verdade, eles usaram um modo ventilatório que foi assístido controlado, cuja sincronia é muito ruim, e claramente demonstraram que, aumentando o trabalho respiratório através da P01, vocês podem ver aí, eles também demonstraram que a pressão transpulmonar ficou enormemente aumentada. Isso foi o causador da lesão. Lembrando que essa lesão era uma lesão grave induzida em ratos e, por conseguinte, lesão grave com muito esforço é igual a pressão transpulmonar aumentada e mais lesão pulmonar. Bom, mas, subsequentemente, o mesmo grupo mostrou o efeito do Pendeluft, onde nós conseguimos perceber claramente que nas pessoas ou nos animais submetidos à ventilação assistida que geravam esforço, eles tinham uma inversão da aeração pulmonar
com mais lesão pulmonar induzida, hiperdistensão, etc. Ou seja, o Pendeluft é uma realidade e deve-se tomar cuidado com ele. E quando a gente pensa e como se tomar cuidado, um primeiro ponto é a homogeneização pulmonar. Homogeneização pulmonar essa que nós conseguimos através da titulação da PIP. Então, veja, a titulação da PIP não é só importante na ventilação controlada, como a Carmen mostrou agora há pouco, com recrutamento, homogeneização pulmonar e a titulação da PIP para manter esse pulmão homogêneo. Mas a titulação da PIP também é fundamental para ajustar o esforço respiratório e manter essa área pulmonar aberta sem o shift de fluxo que acontece especialmente nas regiões póstero-inferiores do pulmão, justa-diafragmáticas. Então, primeiro, a severidade da lesão, ou seja, quanto mais grave a lesão, maior a chance de se ter o Pendeluft. O nível de PIP, quanto menor a PIP utilizada durante a ventilação assistida espontânea, maior o risco de Pendeluft. O ajuste entre a ventilação com volume versus a real pressão de distensão ou driving pressure, ela é super importante. E como nós não temos a pressão esoffagiana sob monitorização contínua, às vezes a gente se perde em relação à pressão transpulmonar. Entretanto, nós temos sim como avaliar o trabalho respiratório, vou mostrar para vocês, e o trabalho respiratório pode ser um sinal clínico, muitas vezes associado à mensuração da P01, com o ajuste do nível de sedação para se modular esse esforço respiratório durante a ventilação espontânea. Esse foi um paper publicado alguns anos atrás, em que nós participamos junto com o pessoal da Universidade de Dresden, e eu chamo sempre a atenção para esse paper, porque nós comparamos porcos que estavam em ventilação controlada, ultraprotetora, com porcos em que permitia-se a ventilação espontânea, regulando o CO2 através da remoção extracorpórea de CO2. E como o nosso grupo estudava a ventilação assistida, nós achávamos que a ventilação assistida talvez fosse melhor para garantir a proteção pulmonar desses animais. Entretanto, o que nós vimos que animais submetidos a lesão pulmonar grave e gravíssima, muitas vezes com PF abaixo de 100, eles não tinham uma boa resposta na ventilação espontânea ou assistida. Ou seja, a lesão pulmonar grave talvez não seja um bom cenário, não parece ser um bom cenário para a utilização de ventilação assistida. Nós precisamos melhorar ou ter tempo para melhorar o pulmão para se pensar na ventilação assistida. É isso que esse paper fundamentalmente mostrou. E dentro desse contexto, desse círculo vicioso que eu mostrei previamente para vocês, sem dúvida, alguns ajustes, como a PIP, o controle da driving pressure, eventualmente recrutamento naqueles pacientes que devem ser submetidos, o ajuste do drive respiratório através da sedação e o acompanhamento disso, aí sim nós conseguimos diminuir a lesão, diminuir o leak capilar e até mesmo o edema que se forma nesses pulmões que vão ser ainda mais lesados, né? Nós conseguimos, através de um estudo em animais, onde nós induzimos lesão leve, no máximo moderada, nós mostramos que a ativação da ventilação assistida em modo APRV parecia ser interessante. E nesse nicho de contexto com lesão pulmonar leve a moderada no máximo, esses animais tiveram uma redução da expressão de mediadores inflamatórios, seja em lesão pulmonar primária, ou seja, pulmonar, seja em lesão pulmonar extrapulmonar ou secundária, né? Uma forma de se monitorizar isso, quando nós não temos a pressão esofagiana e, portanto, a mensuração direta da pressão transpulmonar é a P01. E a gente consegue, inclusive, ajustar o nível de PSV conforme a P01, com mais ou menos suporte, caracterizando-se essa relação praticamente linear em relação ao trabalho respiratório e a P01, que é a pressão no primeiro milissegundo da inspiração. Bom, um outro ponto interessante foi um outro trabalho com ventilação assistida que nós fizemos também com o Bivent, que é um modo que nós ajustamos como a PRV, associado à PSV. Aqui nós mostramos também que, diminuindo o trabalho respiratório, nós conseguimos mostrar que esses animais tinham menos
expressão de mediadores inflamatórios. Vejam, de novo, lesão pulmonar leve, no máximo moderada. Aí sim nós conseguimos mostrar que pode ser um modo ventilatório interessante, né, do que o PCV e o PCV assistido. Em relação à prática clínica, de fato, nós sabemos que pacientes obesos são mais suscetíveis à COVID grave, e esse grupo estudou exatamente esse nicho de pacientes obesos com COVID grave, em que eles utilizaram o modo APRV, permitindo a ventilação assistida. E o que foi visto é que a troca gasosa nesses pacientes era melhor, a complacência era melhor, é claro que a média de pressão na via aérea era também maior do que aquela utilizada em PCV, conforme o NIH, mas um volume corrente um pouco maior. O que isso gerou, de fato? Uma grande diferença em tempo de permanência ou mortalidade? Não. Na prática, nós não temos grandes diferenças em relação aos modos ventilatórios assistidos com versus controlados. Ninguém conseguiu mostrar isso, a não ser um grupo com grande viés, há muitos anos atrás, um grupo alemão mostrou, mas é um trabalho extremamente discutível. De qualquer forma, eu trago isso para vocês porque a ventilação espontânea ela pode ser, sim, uma possibilidade, entretanto, essa possibilidade tem que ser usada com muito cuidado, muito conhecimento para não se induzir mais lesão. E no grupo de pacientes obesos, de novo, a gente mostra que a PIP pode fazer diferença. A PIP fazendo diferença como garantindo a mecânica, garantindo troca gasosa e garantindo menor trabalho respiratório. Então, pacientes obesos, a PIP mais alta pode fazer sentido, sim. E como a gente mostra aqui nesse gráfico, vocês podem observar que a PIP intrínseca era menor, a resistência é menor, a elastância é menor, a complacência é significativamente maior e o trabalho respiratório menor nesse grupo de pacientes obesos que tiveram a PIP ajustada durante a COVID. Bom, e em relação à ventilação espontânea, quais são as mensagens que devem ser levadas para casa, na verdade? Primeiro, SARA grave, lesão pulmonar grave, sem ventilação espontânea nas primeiras 48 horas. Não use ventilação assistida com volume assist control e, eventualmente, com pressão controlada assistida. É uma possibilidade, né? Eu sugiro o APRV porque ele não vai ter nenhum tipo de assincronia, já que são 2 níveis de CPAP. Mantenham sempre uma driving pressure segura, se isso for possível, mas fundamentalmente garantindo o conforto e sem esforço evidente com esses pacientes. O controle do volume corrente ele é fundamental, não deve ser passado de 7, no máximo 8 ml por quilo. E vejam, de novo, em outra fase de doença, não na SARA grave, na fase subaguda. O controle do drive ele é interessante, eventualmente até utilizando-se bloqueador neuromuscular parcial. Essa é uma técnica já descrita e possível, desde que haja uma sedação adequada. A titulação da PIP que nós já falamos, o trabalho respiratório, a sincronia ela é um marcador prognóstico, quanto mais a sincronia, pior o marcador. Nunca deixe os músculos parados, mas ao mesmo tempo não sobrecarregue os músculos, porque eles podem fadigar e o tiro pode sair pela culatra. Agora, uma frase que é título de um editorial recente na Critical Care Medicine sobre aquele paper do APRV na prática clínica que eu mostrei para vocês, o modo ventilatório não é por si só o que garante o sucesso em qualquer situação do paciente que está ventilado. E nem tampouco ele é responsável pelos resultados. Na verdade, o que esse editorial quer dizer é o seguinte: tudo depende do ajuste. Tudo depende de que paciente é escolhido para se utilizar o modo ventilatório. Ou seja, quem está ajustando e ativando um determinado modo ventilatório é que faz a diferença. Não necessariamente o modo ventilatório como plug and play vai fazer diferença nesses pacientes. Enfim, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu corri para a gente ter um pouco mais de tempo de discussão. Obrigado, Patrícia. Parabéns, Felipe. Aprendemos bastante com sua apresentação. Eu vou fazer uma discussão literalmente por 5 minutos, que eu acho que
Isso daqui a gente não pode atrasar. And I'd like to do a question to Professor Schultz. Marcos. Tem uma pergunta para o professor Schultz. Marcos, você nos disse que o sistema automático é extremamente importante e interessante em várias situações. No entanto, eu gostaria de ouvir a sua opinião, e nos mostrou um estudo não publicado ainda, não é? Mas nos casos mais graves, por exemplo, casos de SARA, nos casos graves, tem a impressão de que esta é realmente uma boa opção, usar esses sistemas automáticos? Sem dúvida, é uma ótima pergunta e fala sobre a eficácia desses sistemas de ventilação mecânica automática. Se nós pensarmos como os médicos à beira-leito, normalmente fora dos estudos, fazem a configuração dos ventiladores, o modo automático parece ser melhor. Mas vamos tomar cuidado com essa afirmação. É muito mais do que configurar um ventilador, e sim escolher os pacientes certos, como já foi mencionado pelo último palestrante. O que nós podemos aplicar em todos os pacientes? E no final da minha apresentação, eu tentei deixar isso claro, porque eu tenho confiança que 80% dos nossos pacientes podem ser colocados em modo automático, ou seja, 20% dos pacientes vão precisar da nossa atenção. E se nós pudermos fazer isso, menos do nosso trabalho para a ventilação mecânica mais simples, se o algoritmo faz o trabalho, a ventilação automática faz o trabalho, nós vamos nos focar nos outros pacientes. Se vão ser manobra de recrutamento, ventilação espontânea, mas sempre chegando ao PIP ideal. Eu tenho certeza que os modos automáticos nunca vão substituir os médicos e enfermeiros à beira-leito. Eles são necessários para selecionar os pacientes. E como já foi mencionado também, o modo automático não é o modo ligar e desligar, on-off. Nós temos que configurar as coisas. Mas dentro das margens de configuração, podemos deixar que o ventilador trabalhe. E quando não é possível, e é isso que acontece às vezes, não funciona a ventilação. Os alarmes, muito bem, é quase como o piloto no avião, não é? Às vezes o autopiloto consegue voar o avião, outras vezes ele alarma e chama o piloto. Isso é importante, porque nós não sabemos também como configurar os alarmes para essas situações, mesmo nesses 80%. Mesmo nesses 80%, é importante estabelecer os alarmes e eles estarem configurados da melhor forma. Como nos disse, não é? Que estão estudando quais serão os melhores alarmes, como fazer a configuração para essas diferentes situações. Muito bem. Temos pouco tempo, desculpa. A última questão para o Felipe Sadi. A gente já está trabalhando com o fato de ser importante medir a pressão esofagiana, medir a pressão transpulmonar. Em todas as limitações, eu acho que eu falo disso há mais de 25 anos. E a gente continua no mesmo desafio até hoje, né? Que a gente, na COVID, que a gente comentou sobre a PECILI, em que a gente ficava olhando se o paciente estava fazendo esforço ou não, já que às vezes a PO2 não era realmente a melhor variável para a gente poder avaliar se esse paciente estava evoluindo para um prognóstico pior ou não. Como é que você encara isso? Do fato da gente até hoje, tudo bem, o strain, Carmen falou muito bem, né, da importância do strain, que a gente mede o volume expiratório final, mede o volume corrente, mas do estresse, que precisa da pressão transpulmonar, definitivamente a gente precisa da pressão esofágica para poder calcular, e a gente continua sempre no mesmo desafio. O que você sugere que seja o futuro? Marcos falou sobre o Automate Modes, que isso efetivamente é um futuro, e há muitos anos eu acho que isso é futuro, principalmente para umas situações de pós-operatório. Eu acho que isso daqui é a melhor forma de você evoluir. Mas
Qual o futuro disso? Que a gente continua, né, nesse dilema da pressão transpulmonar não ser medida, porque você não tem o catéter esofágico, você não consegue medir o estresse de forma efetiva. Vamos, então, investir somente no driving pressure, mas na ventilação assistida é mais complicado. Vamos investir na potência. Qual é a sua opinião? Então, Patrícia, realmente, durante a ventilação espontânea, praticamente utilizando a relação do Marcos em relação ao piloto do avião, pilotar nas bermudas sem radar, né? Entretanto, o grande ponto é que a gente pelo menos reconhece que em alguns cenários, como na SARA grave, na lesão pulmonar grave, não se deve utilizar inicialmente ventilação espontânea. Isso está muito claro para mim, assim como está claro que o paciente não pode fazer esforço. Existe um limite para o esforço. O problema todo é que, idealmente falando, a gente precisaria ter a pressão pleural. Mais próximo disso é a pressão esofagiana. A forma de monitorização ainda é uma forma complexa. E veja, no momento que nós estamos há alguns anos discutindo o diagnóstico primário de lesão pulmonar, de síndrome de desconforto respiratório, onde nós nem incluímos análise de mecânica básica, de complacência, de elastância, nada disso, para não complicar a vida dos intensivistas. Imagina se a gente implementar uma determinação de que todo mundo tem que monitorizar a pressão esofagiana, né? É impossível. Mas o que a gente pode, sim, através da evolução tecnológica e utilizar a evolução tecnológica para nos ajudar, através de P01, de medidas indiretas de trabalho respiratório, e a P01 é uma delas, tem vários respiradores no mercado que tem a forma de P01 automática, e nós temos isso na tela continuamente, saber interpretar a P01 que está sendo mostrada. Alguns respiradores têm automáticos, outros já você tem que apertar só mais um botão para ter, de forma semi-automática, e literalmente guiar esse avião, que é muito complexo, porque essa é só uma peça, né? A gente não está nem discutindo hemodinâmica, etc. É só uma peça. E dentro desse contexto, a ventilação espontânea ainda não evoluiu o suficiente, na minha impressão, especialmente nos pacientes mais complexos para a ventilação espontânea, que são os pacientes com lesão pulmonar grave e que são os pacientes DPOC ou com tórax mal formado, onde nós temos cifoescolioses horrorosas, pacientes com força muscular reduzida. Então, esses são os grandes desafios. Eu acho que a ventilação espontânea é um grande desafio. A gente já sabe um monte de problema. A sincronização do respirador é um ponto fundamental e que existe pouco conhecimento na prática. A gente cansa de ver na prática uma série de assincronia que não são reconhecidos no dia a dia e fica para o especialista, né? E aí entra o ponto de eventualmente a tecnologia evoluir para isso. Mas, sem querer me alongar, nesse momento a única coisa que a gente tem é o conhecimento técnico, é a P01, e esperar, de fato, não só esperar, mas ajudar a indústria no contexto da nossa necessidade. Porque muitas vezes a gente é atropelado com um monte de novos modos ventilatórios, novas monitorizações, mas não necessariamente o que a gente precisa. O que a gente precisa, a gente está perseguindo e a gente ainda não conseguiu, né? Maravilha. Professora Carmen, terminando... Aqui em São Paulo, né, aqui em São Paulo a gente está utilizando muito, durante a ventilação assistida, os trabalhos do Bertoni, do Giacomo Bellani, né, sobre a pressão de oclusão expiratória, né, que você faz uma oclusão expiratória, dá para medir a pressão muscular. Isso eles correlacionaram com a pressão esofágica, então é importante a gente perceber quando o paciente está fazendo um esforço muito alto, né? Associado a P01 com a pressão de oclusão, e a gente também faz aquela pausa inspiratória durante a pressão de suporte. Dá certinho.
A gente lê os artigos deles, a Uhum. gente O começou a Delany fazer... fez bastante isso, né? E é muito legal, porque assim, a gente... você faz uma pausa inspiratória durante a pressão de suporte, se o platô ficar mais alto é que o paciente está fazendo esforço, e faz uma oclusão expiratória e vê uma estimativa da PEMUS. E pelo menos para você detectar aquele que está fazendo muito esforço, para não deixar ele fazer muito esforço. E outra coisa é o volume corrente, né? A gente passa a beira-leite, você vê paciente que entra para o suporte, está fazendo 900, 1000 ml de volume corrente e está passando batido. E isso pode estar ocasionando lesão. Então, também controlar o volume corrente é uma coisa que a gente tem que ficar mais de olho, porque a gente vai ver o paciente, no dia seguinte, ele vai acabar piorando, vai tudo para trás, né? Na UTI a gente vê todo dia isso. E a gente poderia detectar isso mais precocemente. Perfeito. Eu queria agradecer a todos. Thank you very much, Marcus. It's my pleasure to meet you today. Obrigado, Marcos. Muito bom estar aqui. Você está aqui, professor Sadi, professora Carmen, professor Schultz. Agradecer a Vitor e Sadi pela organização do evento, a PC por todo o suporte em todos esses eventos do Américas, né? E eu passo a palavra para o professor Sadi professor e doutor Vitor para eles terminarem essa sessão e determinarem um novo horário. Muito obrigada. Obrigado a todos, foi ótima essa parte da manhã. A gente está um pouquinho atrasado, mas a gente volta na hora, 1h30, voltamos pontualmente, tá bom? Obrigado a todos, até 1h30. Até já.